Graça e paz do Senhor Jesus, vamos ler 2 Samuel capítulo 12, versículo de número 16. Davi suplicou a Deus pela criança, Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta. Porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram, que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, chorei e jejuei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi, dizendo, lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército, cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderia ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro e havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Vimos no capítulo 12 que Davi ele se submeteu à correção de Deus. Quando o profeta Natã o repreende e ele reconhece o seu pecado, e a Bíblia diz que por isso Deus o livra da morte, apesar de não livrar das consequências do pecado na vida deste filho recém-nascido. E é nesse momento, irmãos, que a gente vê Davi diante da disciplina de Deus. Davi, ao invés de se irar, se frustrar, se abater, ele vai orar, ele vai buscar a presença de Deus. A criança está adoecida, Deus havia dado uma palavra de juízo, mas Davi, como um homem que conhece o coração de Deus, ele se humilha, ele jejua, ele ora. O texto é muito rico de detalhes, porque fala que Davi ele passou ali 7 dias em jejuns, ele deitava no chão como um derramar diante do Senhor. Isso nos mostra o Davi que foi perdoado, que não aceitava mais acusação do inimigo. Ele sabia que Deus o perdoou, por isso ele perseverava orando. Mesmo com esta disciplina de Deus, Davi não saía da presença do Senhor. Ele compreendeu a graça de Deus. E mesmo ali, deitado, chorando, jejuando, no 7º dia, o versículo 18 diz que a criança morreu. Nós temos que entender que oração não é uma forma de alcançar tudo que a gente deseja, mas é um lugar em Deus de comunhão, de encontro, onde nós vamos conhecendo, participando da vontade de Deus e muitas vezes aprendendo a nos sujeitar à vontade soberana de Deus. E Davi, quando ele percebe o ambiente ao seu redor, e ele pergunta se a criança estava bem. E ele percebe que as pessoas ao redor estavam conversando baixo, então Davi, mesmo clamando, jejuando, mesmo com dor, ele não perde a noção da realidade ao seu redor.
Quantas vezes, irmãos, nós estamos tão abatidos, tão confusos, que nós não conseguimos perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E quando Davi perguntou, os seus servos não queriam falar para ele porque tinham medo dele cometer uma loucura, dizendo que se ele, quando estava a criança viva, não estava querendo dar ouvidos a ninguém, e agora? Como seria a reação dele diante do não de Deus? Diante do juízo, diante da morte do seu filho recém-nascido? Davi pergunta, a criança morreu? E eles respondem, sim, a criança morreu. E agora nós vemos um homem segundo o coração de Deus diante da dor de um luto. Versículo 20 diz que Davi se levantou do chão. Irmãos, como é importante, quando nós estamos diante de uma realidade difícil, nós tomamos essa posição de recomeço, de se erguer, de enfrentar a realidade. Nós não podemos fugir da realidade. Nós não podemos chorar além do tempo que é necessário chorar. Davi se levanta do chão e o texto diz que ele se lava, ele toma um banho, ele se unge, ele troca a sua roupa e ele vai para a casa do Senhor adorar. Nenhum filho de Deus está livre de passar por depressão, por lutos, por aflições, até mesmo que nós não entendemos. Porém, irmãos, a atitude dos filhos de Deus será diferente daqueles que não conhecem o Senhor. Davi, diante da dor, ele chora, ele jejua, mas agora que ele vê que se tornou irreversível, a morte realmente levou o seu filho, ele simplesmente volta para a casa de Deus para adorar com uma nova roupa, se ungindo, se arrumando. E isso mostra que, irmãos, quando nós estamos realmente na presença de Deus, a nossa dor não vai impedir a nossa adoração. Nossa adoração, nosso louvor, a nossa obediência pode até ser com dor, com lágrima, mas ela não vai cessar. Porque nós adoramos a Deus por quem Ele é, porque Ele é digno. Nós adoramos a Deus porque nós confiamos no caráter de Deus e nas promessas de Deus. Mesmo quando Deus diz não, mesmo quando a dor parece insuportável, a Bíblia diz que não haverá uma tentação, uma dor, além da nossa força, porque a graça de Deus vai nos fortalecer. E o texto diz que depois de Davi adorar a Deus em primeiro lugar, ele, em segundo lugar, ele vai se alimentar. Ele pede a comida, ele se fortalece. Nós precisamos dar passos para nos fortalecer. E logo após isso, o que acontece é que os servos ao redor ficam surpresos. Eles dizem, como que está acontecendo isso? A criança estava viva, o Senhor estava jejuando, chorando, mas agora que ela morreu, você está voltando a se alimentar? E Davi responde como um homem de Deus que conhece a verdade de Deus. Davi diz, enquanto ela estava viva, eu deveria chorar e jejuar, porque talvez o Senhor responderia a esta oração. A criança continuaria viva. Mas agora que ela morreu, eu não devo jejuar mais. Eu não posso trazê-la de volta. Irmãos, que clareza que a palavra de Deus nos dá acerca disso. Aqueles que partem com o Senhor, que o Senhor toma para si, eles não podem voltar, eles não podem receber orações, nem mesmo homenagens. Eles estão diante do Senhor. Nós iremos a Ele, diz o versículo 23 de 2 Samuel 12. Davi diz, eu irei até ela. A visão de Davi é clara acerca daqueles que partem e estão com o Senhor, as crianças que o Senhor permite morrer, e nós não entendemos os planos de Deus, mas a Bíblia diz que elas estão com o Senhor, e o texto é claro com respeito à impossibilidade daqueles que partem, eles de alguma forma se comunicarem conosco ou voltar para nós. Então Davi, ele é consciente da realidade espiritual, da verdade de Deus, mesmo diante de um momento ainda de dor. E no versículo 24, a nossa surpresa maior é que Davi não apenas ele adora Deus, se ergue, não apenas Davi volta a se alimentar, ele volta a ter a vida sua retomada, Davi vai consolar a sua agora esposa, a Batseba. Então, ele não apenas se fortalece, mas ele é capaz de consolar aqueles que estão ao seu redor. Ele sabia que aquela mulher estava sofrendo de maneira muito dura, ela tinha sido
se tornado viúva, ela estava casada agora com o rei, mas numa situação muito difícil. Ela tinha perdido o seu bebê recém-nascido e Davi a consola, a encoraja, a fortalece. O texto diz que eles tiveram relações e ela engravidou e Deus, pela sua graça e bondade, dá um novo filho a Davi. E o texto diz que Davi deu o nome deste filho de Salomão. Então, vemos aqui a graça de Deus de maneira tão especial, porque no versículo 24 diz que Deus o amou, Deus amou essa criança. Até o nome Salomão significa pacificador, está relacionado com a palavra shalom, e o próprio Natan deu o nome a ele de Gedidias, que tem a ver com o significado amado de Iavé. Perceba que, apesar desse momento tão trágico, de pecado com consequências terríveis, a graça de Deus se manifesta sobre Davi, sendo ele um homem que se arrependeu profundamente e se submeteu à disciplina de Deus, à correção de Deus. É nesse contexto que o capítulo 12 de 2 Samuel ele termina, mostrando então Deus concedendo um novo filho a Davi. E Davi o entrega nas mãos de Natan, versículo 25. Veja como que Davi ele se reconcilia no coração com Natan, com o profeta que o repreendeu. Ele não se afasta daqueles que o Senhor colocou como ministros sobre a vida dele, para instruir, mas também para corrigir. E a conclusão do capítulo 12 é de uma vitória de Israel, onde Joabe está aí atacando a cidade dos filhos de Amon. E Joabe manda dizer a Davi que a vitória estava acontecendo, mas que Davi deveria vir para que o nome de Davi estivesse também sendo ali reconhecido diante daquela vitória. E Davi vai até aquele local e vence aquela batalha, mostrando um Davi restaurado, não mais intimidado, não mais passivo como naquele momento onde ele ficou em casa, mas Davi volta a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, que foi para manifestar a glória de Deus, conquistar as promessas de Deus, avançar diante dos inimigos que estavam ali ao redor. Que Deus nos abençoe, amados, que possamos saber lidar com os momentos de luto, com a disciplina de Deus, com as consequências, experimentando a graça de Deus. A graça de Deus ela é restauradora. Deus perdoa e esquece. Deus nos restabelece nele. Que isso nos ensine não a viver deliberadamente no pecado, porque o pecado ofende o Senhor e traz consequências sempre terríveis, mas que nós possamos nos levantar e, sobretudo, permanecer na presença de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra nesse dia. Que o Senhor nos fortaleça e nos ensine a sempre buscar a Tua vontade, a andar na obediência da Tua palavra, porque a Tua palavra ela nos cura, ela nos restaura, e que aqueles que estão vivendo momentos de dor ou até mesmo de consequências de erros, a graça do Senhor nos fortaleça para vivermos plenamente na Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.